A paz! Hoje nós vamos falar do último dia, o sétimo dia na vida do apóstolo Pedro. E eu queria falar com você que esse sétimo dia tem a ver com o dia da realização do seu chamado. O Senhor tem nos levado, irmãos, a cada dia mais estarmos sendo capacitados por Ele, preparados por Ele, para que nós possamos realizar a vontade dEle e cumprirmos o nosso chamado. Então aqui nós vamos ver sobre o processo da semente. Você às vezes até mesmo já viu falar, mas nunca aplicou isso para a sua vida. Porque tudo começa com a semente do grão de trigo, que é Jesus. Então essa semente do grão de trigo, ela é plantada no seu coração. E tudo que Cristo tem, conquistou, todas as promessas, todo o poder soberano da vida e de todas as coisas que Cristo está dentro dessa semente. E ela foi plantada dentro do seu coração. A partir daí, essa semente ela precisa de se desenvolver. Então esse processo aqui vai nos levar, por exemplo, a ter diante desse mundo, nós precisamos passar por muitas circunstâncias. Preste bem atenção, os intempéries, os estresses, a chuva, o vento, o calor, o frio, tudo isso vai nos levar a fazer parte do processo que Deus está desenvolvendo essa semente, para que ela possa crescer dentro de nós e tomar conta, para que Deus possa reinar em nossas vidas. Então preste bem atenção, esse processo da luz, que Cristo é a luz do mundo, é importantíssimo você saber disso, da necessidade que nós temos e esse crescimento dessa semente dentro de nós que carece da luz e a luz também, ela traz para nós uma limpeza, porque é através dela que nós identificamos tudo aquilo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos entender também que o processo de esperar, perseverar e também permanecer são três palavrinhas que são muito próximas uma da outra. O esperar é ficar num lugar até o momento certo e permanecer é continuar. E olha só, o perseverar é continuar tentando apesar das dificuldades. Aí nós vamos entrar aqui também com o amor nosso para com Deus, que tem que ser um amor ágape, incondicional, por tudo que Ele faz por nós, ou até mesmo que nós temos que passar em dificuldade, é para a glória do Senhor. A partir desse momento você vai ver que essa semente, ela precisa, dentro de nós, passar por várias estações, de períodos difíceis, dolorosos, e todas essas dificuldades vai contribuir. Para quê? Para que Cristo possa se tornar um conosco e essa semente possa, a partir de agora, tomar conta de toda a nossa vida. Agora, eu quero lembrar você que o nosso alvo maior, no nosso sétimo dia, é nós termos os frutos do Espírito. Nós temos a prosperidade, as realizações em Deus. Então tudo agora começa a mudar. Por quê? Porque a vida do Senhor Jesus, ela vai estar agindo conforme a semente que Ele plantou. Veja bem, essa semente produzirá conforme a espécie que está em nós, que é a semente do Filho de Deus, da vida eterna. Então agora nós vamos ver que tudo que Cristo conquistou lá na cruz é direito nosso, é herança nossa. E agora, para nós conhecermos mais, nós precisamos passar por esse processo. Quanto mais você se entrega, persevera diante do Senhor, mais você vai conhecer a vontade dEle para a sua vida e o que essa semente estará produzindo, os frutos que ela estará enriquecendo a sua vida. A partir daqui nós vamos ver agora sobre o apóstolo Pedro. Eu quero te colocar aqui que dentro desse sétimo dia, que foi ali o ápice da carreira, do chamado da vida de Pedro, nós vamos encontrar aqui uma lista e eu quero citar ela para você. Eu quero mostrar que Pedro foi o primeiro a identificar Jesus ressuscitado, em João 21:7. Pedro foi o primeiro a identificar o Pentecoste, está em Atos 2:14, que está dizendo assim, então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia
e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Lembram aqui que todos estavam interpretando mal toda aquela descida do Espírito Santo, as pessoas que estavam ali como que embriagadas. Por quê? Porque o óleo do Espírito Santo de Deus estava enchendo a vida daquelas pessoas. E a partir dali, Pedro foi o primeiro a identificar o Pentecoste. Olha aqui também comigo que a palavra de Pedro, na primeira vez, ela trouxe 3.000 pessoas, e que está em Atos capítulo 2, versículo 41. E Pedro foi o primeiro a realizar milagres, que também está no capítulo 3 de Atos, no versículo 6. Olha só o que diz aqui: Pedro e João olharam bem para ele, para um paralítico. E então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. A partir daqui, nós estamos vendo que Pedro está no ápice da sua carreira, do seu chamado. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para ele, agora está se cumprindo. Pedro foi o primeiro a ser perseguido, Atos capítulo 5, versículo 40. Pedro foi o primeiro a ressuscitar mortos. Olha comigo aqui em Atos capítulo 9, no versículo 36, que diz assim, ó: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então aqui, irmãos, está diante de Pedro os milagres, o poder, as maravilhas do Senhor sendo realizada através da vida de Pedro. E o Senhor tem isso para mim e para você. Olha comigo aqui também em Atos capítulo 12, versículo 6. Pedro estava na prisão, dormindo entre 2 soldados, preso, com 2 cadeias, enquanto os guardas vigiavam a porta. No versículo 7 diz: um anjo do Senhor apareceu, iluminou a cela, libertou Pedro das cadeias e o conduziu para fora da prisão. Cadê aquele Pedro, precipitado, menino, tão infantil, que corta a orelha do soldado Malco, e que todos nós acompanhamos essa história? Hoje, ele está para curar os surdos. Olha aqui o que o Senhor está fazendo na vida de Pedro, Ele estará realizando em nossas vidas. Aquele Pedro que era tão infantil, que negou Jesus, hoje ele maduro, ele virou a cruz de Jesus, ou a cruz que ele tinha que seguir, ele virou ela de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele disse: não sou digno de ter a mesma morte do meu Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele menino que brigava depois da ceia, hoje ele maduro, ele promove o maior evento que reúne todos os judeus, e que agora ele está pregando e 5.000 pessoas estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus. E que o Senhor possa também alcançar o seu ministério, o seu chamado no individual, para que você possa entender que quando você estiver reunido, o Senhor Jesus realizará na sua vida a conclusão daquilo que Ele começou desde o dia que você aceitou Cristo como seu Salvador. Que Ele possa continuar falando com você.